Fala, Jesus, eu te amo. Repete comigo, Jesus, eu te amo. Amém. Senta. Quer dizer para você que Jesus também te ama. Você o ama. E Ele também nos ama. E é um amor tão grande, a ponto de um dia esse Jesus amado se entregar ali numa cruz por nós. Eu quero trazer uma palavra aos irmãos. Os irmãos que estiveram na quarta-feira, nós já estamos estudando o livro de Apocalipse na quarta-feira, dos vários livros que no Novo Testamento existem. Nós estamos quase findando o Novo Testamento já. Faltam alguns livros aí, livro de João, 1º, 2º, 3º João, falta terminar o Apocalipse, falta 1º e 2º Timóteo também, mas nós já estamos quase findando ali o livro os livros do Novo Testamento. E quarta-feira eu estava dando uma introdução ao livro de Apocalipse, e eu quero trazer uma palavra aqui aos irmãos sobre as cartas, as 7 cartas. Quando Jesus chama João para lhe mostrar, falar e mostrar as coisas que haveria de vir, ele pede a João que escrevesse 7 cartas, endereçada aos pastores dessas igrejas e suas igrejas. E essas cartas precisariam ser lidas e ouvidas. E a palavra do Senhor já começa dizendo que bem-aventurado, feliz é o homem que estaria lendo e ouvindo as palavras. Então nós estaremos lendo e também ouvindo essas palavras. Amém? Abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 2. Eu quero... Quarta-feira eu falei de 3 cartas, eu vou falar das mesmas 3 cartas. Quarta-feira nós tivemos um estudo, né, bem aprofundado, muito gostoso. Falta aí mais 4, aliás, 2 cartas só na quarta-feira, né? Foi 2 só, né? Então faltando ainda 5 cartas ainda. Creio que na próxima quarta-feira agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Mas hoje eu quero falar dessas 2 cartas, das 3 primeiras cartas, se der tempo aqui. Não uma forma de estudo, mas trazer uma palavra um pouco diferente, que os irmãos que estavam na quarta-feira vai entender muito mais ainda, né? E eu convido você desde já a estar conosco também na quarta-feira, às 19h30. Amém? Escreve ao anjo da igreja. Jesus então fala para João, escreve ao anjo da igreja, o pastor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso e diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Presta atenção. Jesus vai elogiar essa igreja de Éfeso. Diz assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu o achaste mentiroso. Verso 3: e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Que coisa maravilhosa! Gente, você ouvir de Jesus, que essa é uma carta que chegou às mãos do pastor. Falei que quarta-feira é interessante, sabe o que é? É que Jesus ele fala com o pastor e fala com a igreja.
Interessante que ele fala, quando ele elogia, ele não elogia somente o pastor, ele elogia, a verdade é que ele elogia a igreja. Ele não está dizendo que o pastor que fez isso, que fez aquilo outro, ele está dizendo que a igreja. O elogio é a igreja. Mas eu fico imaginando a alegria do pastor ao receber, a alegria do pastor de Éfeso ao receber uma carta dessa das mãos de João. Não foi das mãos de João, foi alguém que levou. Mas recebeu essa carta ditada por Jesus, a qual João escreve, e esse pastor, olha que coisa maravilhosa que Jesus falou para mim, falou da igreja, da qual eu sou pastor. Um elogio tremendo. Ele diz que Jesus estava olhando o trabalho. Jesus olha, ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele fala do trabalho, das obras, da paciência. Ele diz aqui que tem trabalhado pelo meu nome, não tem se cansado. Um elogio maravilhoso. Olha só, o outro elogio para a carta para a igreja de Esmirna. Verso 8. Todo o início da carta estava dizendo quem havia escrito. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro. Isto diz Jesus, isto diz o primeiro e o último. Pode observar? Que pena. Na Bíblia, talvez na hora de quem escreveu na internet, naquela Bíblia, é que, na minha Bíblia pelo menos, não sei na sua, a verdade é que as novas traduções vão tirando esses pequenos detalhes que faz do Senhor um Deus grande. A igreja de Esmirna escreve, diz o primeiro, na minha Bíblia, primeiro está com letra maiúscula. E o último, também está com letra maiúscula, porque primeiro e último está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, tanto a palavra primeiro como a palavra último estão com letras maiúsculas, se referindo à pessoa majestosa que é a pessoa de Jesus, que foi morto e reviveu. Verso 9, olha só: eu sei as tuas obras. Volto a repetir, Jesus sabe as nossas obras. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Achei interessante que duas cartas só tem elogios, e essas duas cartas, aliás, tanto de Esmirna, o elogio, e para Filadélfia, a igreja de Filadélfia, ela não tem, não foi achado nada nela de ruim. As outras a gente vai ver, mas tenho contra ti tal coisa. Mas interessante que tanto a carta de Esmirna, quanto depois a de Filadélfia, que nós vamos ver num outro momento, elas tinham algo em comum. Eles eram pobres e eram perseguidos. E fazia daquelas duas igrejas diferentes das outras.
E que o Senhor achou as coisas mais ruins, elas eram ricas. Aquele era rico, ele diz: você é rica, vocês são ricos, mas são pobres. E esse aqui diz: vocês são pobres, mas são ricos. A perseguição da igreja faz com que a igreja cresça, faz com que a igreja venha crescer. Eu sei as tuas obras, eu sei da tribulação que vocês estão passando, eu sei da pobreza, eu sei das blasfêmias que vocês têm ouvido, eu sei de tudo isso. Igreja, Jesus sabe tudo o que nós passamos aqui. Às vezes nós olhamos assim: nossa, nós queríamos um som melhor, paredes melhores, um teto melhor, talvez um piso melhor com cerâmica. O Senhor pode nos dar de repente, qualquer hora dessa, um templo maior, enorme. Mas nós não podemos perder a essência principal. Ter em mente que o Senhor está olhando para nós e está vendo o que nós estamos fazendo. E ser encontrados, ser achados fazendo a vontade de Deus é o principal, irmãos. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Nós precisamos. Olha a terceira carta, verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, e diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem tem espada aguda de 2 fios? Jesus. Verso 13: eu sei das tuas obras. Onde habitares? Aonde habitas? Eu sei onde vocês moram. Eu sei onde vocês estão. Que é onde está o trono de Satanás. Você fala assim: mas pastor, aquela igreja estava junto do trono de Satanás. Sabe o que era? A cidade onde eles estavam era uma cidade conhecida como trono de Satanás. Eu vou explicar isso na quarta-feira. Falei na quarta-feira que o livro de Apocalipse, ela precisa entender uma linguagem apocalíptica. É uma linguagem totalmente diferente de todos os outros livros da Bíblia. E que nós precisamos ter muita atenção ao livro. E neste momento aqui, onde eu falo, a princípio, lendo, parece tão esquisito, mas era um elogio. Vocês estão no meio da cidade de Satanás. Parecia que estava habitando no meio dos capeta. É uma cidade que praticamente servia 4 deuses diferentes. E era conhecida como a cidade de Satanás. E ele fala assim: eu sei onde vocês estão. Eu sei o que vocês estão passando. Eu sei que todos os lados, todo lugar que você vira, tem gente te oprimindo vocês, desejando mal de vocês. Eu sei disso. Deixa eu esquecer não. No final do culto nós vamos estar orando. Irmãos, nós tivemos que esse final de semana, muita gente entrou aqui neste lugar. Nós tivemos um funeral, naquele momento nós estávamos velando um corpo do nosso irmão. Muita gente entrou por aquelas portas, e Deus me mostrou muita gente com um olhar de inveja, muito olhar de destruição. Todo tipo de gente entrou aqui. Eu vi gente fulminando a gente aqui. Eu vi. E nós devemos tomar muito cuidado. A nossa melhor arma chama-se oração. Essa é a arma que nós temos.
E Jesus estava falando, eu sei onde vocês habitam, eu sei onde vocês estão cercados de pessoas que querem o mal de vocês, que querem a derrota de vocês, que querem ver vocês no chão. Mas Jesus fala assim, eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Olha só, não deixa o nome de Jesus. Por que não deixar o nome de Jesus? Não envergonhar o nome de Jesus? Quando Mateus registra o que Jesus falou, quando Mateus registra uma fala de Jesus, ele fala assim, todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Vamos capítulo 11 de Mateus. Nós não podemos negar o nome de Jesus por nada. E diz, vocês têm retido meu nome, não têm negado a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Três igrejas, vários elogios. Quando nós ouvimos elogios, é muito gostoso. Aquilo que nós estamos fazendo certo. Falar com os irmãos no louvor, quando nós estávamos reunidos, sempre antes de começar o culto, os irmãos que chegam no horário das 19 horas, nós estamos reunidos aqui. Eu tenho uma palavra com eles um pouquinho antes do início do culto. E eu falava com ele, irmãos, nós precisamos estar muito atentos. Porque nós não podemos deixar que o mundo entre no nosso meio. Nós podemos cantar muito bem, vocês podem tocar muito bem, eu posso pregar muito bem, nós podemos fazer o melhor, mas se nós não tivermos a unção do Espírito Santo, não é nada. Se nós não tivermos o Espírito Santo conosco, não vale nada. É mais um cantando, é mais um pregando, só mais um. E aí nós precisamos estar muito atentos, irmãos. Porque o Senhor está olhando, o Senhor está observando a igreja dele. Então a palavra é para nós, é como igreja. Mas volta novamente no início, na primeira carta, lá no verso 4. Nas outras partes ele fala, eu sei das tuas obras. Eu sei das tuas obras, eu sei das tuas obras. Então toda vez que ele ia trazer um elogio, ele falava, eu sei das tuas obras. Eu sei. Tenho, porém, contra ti. Você vai ver isso nas duas cartas. Uma você não vai ver isso. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante daquela época. E uma cidade importante é uma cidade grande. E Jesus então fala, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Nós estávamos discutindo quarta-feira, o que poderia ser esse primeiro amor? A igreja de Éfeso, se nós olharmos lá para a carta, nós estudamos a carta de Éfeso, eu creio que foi uma das primeiras cartas que nós estudamos aqui este ano. E Paulo escrevendo para eles, se não me engano, não precisa projetar não, porque eu estou em dúvida. Foi no primeiro capítulo, tá? Pelos primeiros versos, Paulo elogia eles pelo amor. Paulo elogia
eles porque eles estavam pregando o Evangelho com amor. O que eu vejo, se nós não fizermos, nós como igreja, tudo que nós fizermos, se nós não fizermos por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor ao Espírito Santo, não tem valor. Então, quando nós começamos a fazer as coisas para que as pessoas possam nos ver, quando nós começamos a fazer as coisas para que possamos ser observados, para chamar a atenção das pessoas, aí nós precisamos entender que Deus não vai se agradar. Um dia falei a respeito disso, falei hoje também. Hoje o que nós... É triste, mas em muitas igrejas que a gente vê hoje é um palco. Em nome de Jesus, que é um palco, quando nós vamos construir a nossa casa. Eu quero fazer um palco bonito, é lindo ter um palco bonito. Com luzes, é bonito. Mas nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar parecendo boate. Porque nós estamos vendo nas igrejas hoje, são templos parecidos com boate. E as pessoas vêm do mundo, elas saem da boate, elas querem vir para um lugar diferente. Casa de festa é uma coisa. Aqui é uma casa de festa ao nosso Deus. Então nós temos que fazer do jeito que Deus gosta. Nós não temos que agradar a homens. Podemos fazer um local bonito. Ou nós temos déficit de iluminação. Seria bom se tivéssemos uns 2, 3 canhões de luz aqui para ter uma iluminação melhor. Para quando fôssemos gravar, a imagem sairia melhor. Mas nós precisamos ter esse cuidado de até onde nós podemos fazer. Até onde nós não vamos misturar com as coisas do mundo. Entende? Esse cuidado nós precisamos ter. Sempre falo com os irmãos do louvor, vamos cuidar dos nossos louvores, das músicas que nós estamos cantando. Os cantores estão fazendo música para o mundo ouvir. Música que agrade aos ouvidos das pessoas para que possam comprar as músicas. Nós temos que cantar música que agrade o coração do nosso Deus. Não é agradar música que agrada ao ouvido de ser humano, não. A música precisa agradar a Deus. Cada vez mais as músicas é para você o quê? É para o Senhor nosso Deus, não é para você não. Para você fala com o homem. Agora para Deus é Senhor, e Senhor dos senhores ainda. Não é para qualquer um, estão fazendo de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Domingo passado eu falei sobre termos um compromisso com Deus. E o compromisso com Deus parte do princípio que nós precisamos ser compromissados com a sua obra, compromissados com o seu reino, porque senão Deus vai olhar, Jesus vai olhar e vai nos reprovar. Mas se nós tivermos a direção do Espírito Santo, tudo que nós fizermos sob a orientação do Espírito Santo terá a aprovação de Jesus. Você pode ter certeza disso. Porque Jesus, o papel do Espírito Santo no meio da igreja é glorificar Jesus. Se nós fizermos o que o Espírito Santo manda, nós vamos estar glorificando Jesus, exaltando o Senhor dos Senhores. E Ele vai se agradar. E um dia nós vamos ouvir: gostei do que vocês fizeram. Gostei do trabalho de vocês. Gostei da paciência de vocês. Gostei da perseverança de vocês. Vocês não retrocederam. Vocês não tiveram medo. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Começou a ser uma igreja grande. Agora nós precisamos agradar as pessoas. Depois nós vamos ver com a outra casa, uma outra igreja que sofreu as mesmas coisas. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Irmãos das células, não tenham medo de pregar o Evangelho, não tenham medo, porque é o Evangelho que liberta a gente.
Foi o Evangelho que nos tirou do inferno, lá do lamaçal do pecado. Foi o Evangelho que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Esse mesmo Evangelho que vai tirar as pessoas das drogas. Esse mesmo Evangelho que esse casal está brigando agora lá em casa, lá numa casa agora. Tem casas agora que casais brigando. Tem nesse momento jovens se prostituindo, se drogando. Esse Evangelho, que é poder de Deus, esse Evangelho que vai unir esses casais, esse Evangelho que vai trazer os jovens, seja adulto, ancião, para a presença do Senhor e vai transformar a vida dessas pessoas, é esse Evangelho que nos leva para o céu. É a palavra de Deus. Essa palavra que nos transformou e vai transformar muitas outras pessoas. Não adianta adaptar a Bíblia para as novas pessoas, adaptar a Bíblia para os jovens, a Bíblia para os jovens, Bíblia para adolescente, Bíblia para jovem, Bíblia para adolescente, é igual a minha e a sua, a Bíblia de velho, do mesmo jeito. Pode ficar tranquilo. Essa Bíblia que transforma a vida, essa palavrinha diferente. Que palavrinha diferente, coisa nenhuma. Jesus é o nosso pastor e pronto. E vai dar uma cajadada no meio da cabeça se você não ficar esperto. E ele fala muito bem, olha o que nós lemos aqui, olha, cuidado, lembra-te pode onde cair, se arrepende-te. Essa carta aqui é para crente. Uma vez salvo, salvo para sempre, você não vai perder a sua salvação. Perde, não, besta, olha, escuta aqui. Lembra-te, pode onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O que é as primeiras obras? Nós ouvimos o Evangelho, mudamos de vida. Eu estava no caminho torto, caminhando para a minha perdição, e de repente eu ouvi uma palavra, o Evangelho da salvação, aquela palavra maravilhosa que me chamou para a presença de Jesus. Transforma a sua vida, muda a sua vida, que eu quero te levar para um lugar que manda leite e mel, eu quero te levar para o céu, eu quero te levar para um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, eu te amo. Aí eu ouvi aquela palavra. Criei em Jesus, retornei, e eu fui para a presença de Jesus. Jesus me abraçou, me recebeu. Primeiro amor, que coisa gostosa. Eu comecei a pregar o Evangelho para todo mundo, sabe? Eu era até chato. Aí nós vamos deixando aquele primeiro amor. Não pode isso, não pode aquilo. Não tem nada a ver. Deixa eu falar mais uma vez, repetir mais uma vez. Irmãos, deixa aquela música mundana. Desliga aquelas músicas lá do seu carro. Desliga aquelas músicas lá do seu celular. Deleta todo esse tipo de música do seu celular. Coloque no seu ouvido, não. Nós temos muita porcaria para ouvir já no dia a dia, já. Cerca de palavras boas. Ouça louvores que adoram o Senhor. Chama a presença de Deus para a sua vida. Chama a presença de Deus para você, para a sua casa. Faz isso com você não. Paulo, o Senhor diz que quando nos encontrarmos, é para conversarmos com hinos, com salmos, de coisa boa. Deixa as palavras torpes. Pastor, mas tem algumas músicas que não tem nada a ver, mas não é nada a ver mesmo. E realmente tem umas músicas, você olha assim, mas tem umas músicas legais, que exalta o Senhor, vamos ouvir. Deixa de lado. Atrai o Espírito Santo para você. Atrai a presença de Deus para você. De repente tem até alguma música boa de ouvir mesmo, de repente até tem. Mas duvido que vai ser melhor do que uma música que nós estávamos cantando agora há pouco. Aquele que era, que é, que há de vir. Sabe, quando nós começamos a cantar,
Há tempo atrás eu conversava com um pai de santo. Eu comecei a falar de Jesus para ele. Um dia eu tirei ele lá do lugar onde ele fazia os trabalhos de lá. Coloquei no carro, levei lá em casa. Fui conversar com ele. Aí ele foi ouvindo dentro do meu carro, ele foi ouvindo música. Quando voltou ouvindo música. E quando eu parei de frente ao centro de lá e descer, ele estava para descer, falou assim: você não me arruma umas músicas desta, não? Aí eu falei: mas para que você quer essas músicas? Você não pode ser, cara. Para que você precisa disso? Ele falou assim: Arilson, tem dia que os espíritos não deixam eu dormir. Na maioria das vezes os espíritos não deixam eu dormir. Aí eu tenho um aparelho de som debaixo da minha cama. Aí eu ligo na rádio. Aí começa a tocar música evangélica. Os espíritos vão embora do meu quarto. Aí eu durmo. Olha só o que um pai de santo me falou. Aí você vai, será que isso é verdade? Aí você vai na palavra de Deus, você vai lá em Samuel. Quando Saul, o rei de Israel, estava atormentado pelos espíritos, ele chamava Davi para dedilhar a harpa e cantar louvores. A palavra de Deus, quando Davi começava a assim fazer, os espíritos iam tudo embora e Saul ficava em paz. Olha só. O contrário também vale, tá? O contrário também vale. E nós precisamos aprender com a palavra. A segunda carta a gente não vai ter isso. Como eu falei, tanto a carta de Esmirna como a carta de Filadélfia, para a igreja de Filadélfia, ela não tem nada. Jesus não tinha nada contra elas. Que elas tinham em comum, eram perseguidas. Mas vamos para a terceira carta aqui. Verso 14. Ainda no capítulo 2. Mas umas poucas coisas tem contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Tenho umas poucas coisas que tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Lembra do que eu falei lá da outra carta? Arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essas duas cartas têm umas condições. Arrepende-te. Quando não, em breve virei a ti, contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Nós precisamos estar muito atentos. Porque Jesus volta a qualquer momento. Falei na quarta-feira, irmãos, a carta do livro de Apocalipse. Quem escreveu as coisas futuras. Mas quem ouve
houve no presente. Livro de Apocalipse é agora. Apocalipse não está dizendo a você se arrepender o ano que vem, o mês que vem, porque Jesus qualquer ano desse vem. Falei no domingo passado, falei na quarta-feira, se Jesus não voltar hoje, eu posso ir para ele hoje. Falei isso no domingo passado. Jesus talvez até não venha agora, mas a gente pode ir a qualquer momento. E aí? Prepara-te para encontrares com teu Deus. O profeta Amós falou a respeito disso. Eu preciso. A igreja precisa estar atenta. A igreja precisa estar percebida dos sinais. A igreja precisa estar percebida que o hoje, o agora, essa palavra é para mim, para você hoje, agora, arrepende-te. De repente nós temos muita coisa boa, Jesus pode estar aí hoje vendo muita coisa boa em nós, mas podemos estar vendo muita coisa ruim também, e o que tiver de ruim nós temos que extirpar do meio da igreja. Nós temos que ir vendo e temos que ir tirando. Porque não dá para você ver e continuar do mesmo jeito. Nós precisamos estar atentos, se você ver, se você enxergar alguma coisa na sua vida, é aquilo que o salmista falou, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelas veredas corretas, direitas. Porque se o Espírito Santo falar para mim e eu não mudar, não adianta nada. Mas quando nós estamos apercebidos, aquilo que nós falamos, logo quando nós começamos o culto, Senhor, fala comigo, Senhor. Quando nós sintonizamos melhor o nosso canal. Os jovens não sabem o que é isso. Os velhos sabem. Aqueles radinhos, antigamente, ficavam fazendo cabelinho. Você ia mexendo, né, Alex? Alex sabe o que é isso? É velho, né? Queria assistir a partida de futebol, sabe o que é? Aí tinha que sintonizar. Tinha um botãozão bem grandão assim, ó. Aí eu lembro, e botava o rádio mais perto do ouvido, ia mexendo, ia sintonizando, até que achava um melhorzinho, porque é tudo ruim, não tinha. O som era ruim, você achava uma melhorada. Essa aqui é para os velhos também, tá? A gente tinha uma antena, fazia uma arte bem grande, quando não colocava uma antena, chamada de antena espinho de peixe, colocava em cima da casa. Aí ficava gritando, tá bom! Aí a pessoa que estava mexendo na televisão, ainda não, o quê? Ainda não, o quê? Aí você ia falar, ainda não! Aí você virava mais um pouquinho, e agora? Ainda não! E agora tá bom, aí virava de novo, eu não falei que tá bom, volta de novo! Aí você voltava o negócio lá. Agora você quer, velho, os velhos estão rindo, porque todo mundo que é velho está rindo. É que nós vivemos essa cena, cara. Vivemos demais essa cena. Os não sabem o que é isso, essa televisão digital. Sabe o que? E quando fica um pouco ruim, imagem ruim, internet ruim, né? O que pode? A imagem ficou ruim. Não sabe o que é imagem ruim, não, viu? E aí quando nós sintonizamos, estamos sintonizados com Deus, sabe o que significa? Comunhão com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, aquela chiadeira acaba. A nossa visão fica nítida. A gente consegue enxergar o que Deus tem feito. Sabe? Aí nós podemos ouvir essas palavras vão tendo sentido para nós. Olha o verso 7. Veja o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas, não só esta, mas todas.
Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer. Essa palavra é forte. É o que vencer. Eu comecei a caminhada e tal, cansei. Mas falta pouco, rapaz. Mas não aguento mais não. Cansei. É o que vencer. Lembra que sempre cito Efésios, né? Aquela luta travando e tal, e quando você vencer, fica pronto que está vindo o outro. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Se você tiver um pouquinho de curiosidade depois em casa, vai lá em Apocalipse 22, você vai saber o que é isso. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? A palavra de Deus diz que no final os mortos, a morte entregará os seus mortos, o inferno entregará os seus mortos, o mar entregará os seus mortos, todos os mortos vão se reunir. Venha na quarta-feira, que na quarta-feira nós vamos ensinar isso bem profundamente, você vai ver, vai ser bênção. E quando os mortos se reunirem, vão ouvir: se apartem-te de mim. E o que estava endereçado para Satanás, todos os demônios, um sofrimento eterno, morte eterna, para os demônios que se rebelaram contra Deus. Infelizmente terão muitos seres humanos, homens, juntamente com esses demônios, que não deram ouvido à palavra do Senhor, que não deram crédito à palavra do Senhor. Então vai receber o dano da segunda morte, lugar onde o choro não cessará, a dor não cessará, as lamentações não cessarão. Alguém já queimou uma queimadura? Às vezes eu mexendo com ferrinho de solda, soldando um cabo. Aquele cabo de solda, ele é muito quente. Eu soldando um negócio, eu estiquei o ferrinho e estou de olho nos fiozinhos assim. Eu tinha deixado o cabo prontinho só para eu pegar. Mas o cabo estava esticado demais, enquanto eu mexia, o trem foi virando assim. E eu, segurando ali, levei a mão. Em vez de pegar no cabo, eu peguei bem na parte quente. E eu tentando soltar aquele negócio, agarrado, parecendo uma cobra agarrada na mão, tentando soltar, que eu soltei aquele negócio assim, as digitais, ficou tudo daquele ferro. E aquele negócio parecendo um coração, o dedo parecendo um coraçãozinho piscando, assim. Que dó! Talvez 2, 3 segundos. Uma dor terrível. E a palavra de Deus diz que essa dor será eterna. E não é só os dedinhos, não, é o corpo inteiro mesmo. A dor será eterna. Quem tem ouvido, ouve, né, o que o Espírito Santo diz. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Verso 17, para encerrarmos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido.
dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Pastor, o que é pedrinha branca? Na cultura hebraica, quando a pessoa fazia algo bom com a pessoa, salvava ela, prestava alguma coisa grande para aquela pessoa, ou acolhia ela na casa, aquela pessoa ela entregava aquela pessoa uma pedrinha branca, escrevia o nome naquela pedrinha branca. E aquela pessoa então levava, parecia, é como se fosse uma promissória. O dia que aquela pessoa estivesse necessitada, precisando, ele chegava com aquela pedrinha branca na casa daquela pessoa. E Jesus está dizendo que eu vou dar uma pedrinha branca para vocês. Vocês vão poder chegar na minha casa. Deus te trouxe aqui essa noite. Você veio pela primeira vez, ou está congregando conosco. Quero dizer para você que você é bem-vindo a essa igreja. Sinta-se bem no nosso meio. Nós somos uma igreja que temos prezado pela palavra de Deus e temos procurado andar conforme a mesma. Se você estiver nesse propósito, procurando a palavra de Deus, procurando o Senhor, procurando a presença de Deus na sua vida, se você quiser ser transformado, eu convido você a continuar conosco e fazer parte dessa igreja. Nós não somos melhores que ninguém, nós não somos melhores que as outras igrejas, mas é o que eu tenho pedido aos irmãos e volto a reforçar. Como eu falei domingo passado, temos um compromisso com Deus e vamos honrar esse compromisso com Deus. Fizemos um dia uma aliança com Jesus e nós vamos continuar honrando essa aliança que nós fizemos com Jesus. Não podemos deixar Jesus por nada. Até aquele grande dia, o dia da volta do Senhor Jesus, possamos ser achados, como ouvimos nessas 3 cartas aqui. Tenho visto a tua obra, tenho visto a paciência de vocês, que o Senhor possa ver a perseverança em nós, que o Senhor possa ver o amor em nós. E se nós andamos um pouquinho desviando desse primeiro amor, em nome de Jesus, vamos retornar. Toda obra que os irmãos estiveram fazendo aqui em cima, toda obra que nós estivermos fazendo aqui, nas nossas casas, aonde nós estivermos trabalhando para o reino, façamos por amor a Deus, nunca por vanglória, querendo nos aparecer, mas que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Senhor, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Assim vamos ser achados, agradando o coração do nosso Deus. Convido você a se colocar em pé. Convido você a louvar ao Senhor. Que o Espírito Santo possa estar sempre nos conduzindo, nos direcionando.
não só nos nossos cultos, mas em toda a nossa vida, para que possamos juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém?